Hoje, no Tarek Notícias, China ultrapassa Estados Unidos e Índia em vacinação diária contra a Covid-19. Fiocruz diz que dados apontam aumento expressivo nos casos de Covid-19 entre os mais jovens. Sem mortes por Covid-19 desde dezembro, a Austrália realiza jogos e shows para dezenas e milhares de pessoas. Fiocruz entrega novas doses de vacina contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. Colisão entre dois trens no Egito deixa ao menos 32 pessoas mortas e 66 feridos. Novo voo de repatriação entre Portugal e Brasil deve acontecer no dia 30 de março, afirma o Itamaraty. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A China ultrapassou os Estados Unidos e a Índia e voltou a ser o país com maior quantidade de vacinas contra a Covid-19 aplicadas por dia. Na última semana, aponta um balanço do Our World in Data. O gigante asiático administrou uma média de 2.820.000 doses na última semana, contra 2.510.000 dos Estados Unidos e 2.310.000 da Índia. A Índia tinha superado a China no começo do mês, quando começava a acelerar sua vacinação. O país passou de menos de 500.000 doses aplicadas por dia no fim de fevereiro para mais de 2 milhões atualmente. A última vez em que a China liderou a vacinação no mundo foi no início de fevereiro, segundo o projeto ligado à Universidade de Oxford. Completam o top 10 Reino Unido, Brasil, Indonésia, Rússia, Turquia, Alemanha e França. Os países estão aplicando uma média de 13.700.000 doses por dia e com isso o mundo superou as 500 milhões de vacinas aplicadas até o momento. Os Estados Unidos seguem à frente, seguido de China, Índia e Reino Unido. Na sequência vem o Brasil, Turquia, Alemanha, Rússia, Israel e Indonésia. Se for levando em consideração o tamanho da população dos países, o ranking muda bastante, com China, Índia e Brasil caindo consideravelmente. Israel, que tem menos de 9 milhões de habitantes, lidera disparado com 114 doses aplicadas a cada 100 habitantes. Só o Reino Unido e Estados Unidos aparecem no top 10. Nessa base de comparação, o Brasil é o 57º colocado à frente da Argentina e dos outros países dos BRICS, mas atrás da Mongólia e do Uruguai. Bom, e aqui no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz afirmou em boletim divulgado ontem que os dados mais recentes da evolução dos casos de coronavírus no Brasil apontam para o aumento dos casos da doença entre os mais jovens. O avanço foi verificado pelos pesquisadores nos dados semanais divulgados pelo Ministério desde o começo do ano até o dia 13 de março. O aumento dos casos foi de respectivamente 565,08% de 30 a 39 anos, 626% para pessoas de 40 a 49 anos e 525,93% de 50 a 59 anos. Foi sobretudo a explosão dos casos entre os adultos e não de mortes que levou os pesquisadores a falar em novo contorno e rejuvenescimento da pandemia. Os pesquisadores apontam que desde o início da segunda onda, na semana epidemiológica 46, que compreende o período de 8 a 14 de novembro do ano passado, foi observado um aumento de procura de pacientes jovens sintomáticos nos serviços de saúde. O aumento de mortes é inferior. Segundo o boletim, ao comparar a semana epidemiológica 1 de 2021 e a 10, foi verificado um aumento absoluto de casos em 316,88%. Apesar disso, para as mortes, no entanto, a relação não segue os mesmos percentuais. O aumento para esse mesmo período foi de 223,10%. A faixa de 30 a 39 anos teve aumento de 352,62% e houve incremento de 419,23%, para a faixa de 40 a 49 anos e de 317,8% para a faixa de 50 a 59 anos. Olha, sem registrar nenhuma morte por coronavírus no país inteiro desde dezembro do ano passado, parte da Austrália já realiza eventos de grande porte para milhares de pessoas. Na última quinta-feira, o país bateu o recorde em um evento esportivo desde o início da pandemia, com público estimado em até 70 mil pessoas assistindo ao vivo a partida de rugby entre
Carlton Blues e Collingwood Magpies no Melbourne Cricket Ground, um estádio com capacidade para 100 mil pessoas. O jogo aconteceu 2 dias depois de o estado de Victoria se declarar livre da Covid-19 e ampliar a autorização de público para 70% em vez dos 50% anteriores. Também em Melbourne já são realizados shows musicais para públicos de milhares de pessoas. A banda Midnight Oil chegou a tocar para 13 mil pessoas no domingo em um festival em homenagem ao recém-falecido produtor australiano Michael Gudinski. Reuniu artistas como Kylie Minogue e Ed Sheeran, que voou até o país em um jato particular e cumpriu quarentena para poder se apresentar perante uma multidão de 8 mil pessoas na última quarta-feira. Em outras regiões do país, no entanto, os cuidados ainda são maiores. No sul, houve um anúncio da diminuição das restrições do período da Páscoa, mas ainda há regras mais rígidas. As reuniões privadas permanecem com limite para 200 pessoas, por exemplo, mas as restrições das pistas de dança serão suspensas em locais licenciados para receber menos de 1.000 pessoas. Além disso, bares, clubes e restaurantes poderão ampliar sua capacidade de atendimento de 50% para 75%. Atualmente, as fronteiras da Austrália estão fechadas e só podem entrar no país cidadãos australianos ou residentes, membros imediatos da família ou viajantes que estiveram na Nova Zelândia nos 14 dias anteriores, ou seja, 2 semanas atrás. Todos aqueles que chegam ao país precisam cumprir uma quarentena de 2 semanas. Navios de cruzeiro podem entrar em águas australianas, mas os passageiros e a tripulação não podem desembarcar. A Austrália registra 29.239 casos de coronavírus e 909 mortes pela doença desde o início da pandemia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. E olha, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, anunciou que entregou ontem mais um carregamento de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. De acordo com a fundação, serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações 728 mil doses, que somadas ao que já foi entregue na semana passada, totaliza cerca de 1.800.000 doses disponibilizadas este mês. A partir da próxima quarta-feira, a Fiocruz informou que estão previstas novas entregas que irão completar os 3.900.000 vacinas previstas até o fim da próxima semana. A Fiocruz também comunicou ter recebido na última quinta-feira uma nova remessa do ingrediente farmacêutico ativo. Segundo a instituição, a quantidade suficiente para a produção de 6 milhões de doses da vacina Covid-19. Ainda está previsto para hoje o recebimento de outras 2 remessas de IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que servirão para produzir mais de 12 milhões de doses, e outra remessa na próxima semana para 5 milhões de vacinas. Cada lote, segundo informou a Fundação, terá em média 230 litros de ingrediente farmacêutico ativo. Os 4 lotes de insumos, de acordo com o comunicado, cobrem as entregas a serem realizadas ao Ministério da Saúde em abril e parte das doses a serem disponibilizadas em maio. Vamos agora voltar a falar de notícias internacionais, porque ao menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas ontem em uma colisão de 2 trens de passageiros em Sohag, no sul do Egito, segundo informou o Ministério da Saúde egípcio do país. Um vídeo filmado perto do local do acidente e divulgado pela imprensa local mostrou diversos vagões tombados. A ministra da Saúde egípcia, Hala Zayed, vai viajar até o local do acidente e a promotoria anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas da colisão. O Egito registra muitos acidentes rodoviários e ferroviários provocados por falta de respeito às regras de trânsito, uma frota antiga e ferrovias em péssimo estado. Em 2002, aconteceu a maior tragédia ferroviária da história do país, quando um incêndio em um trem matou 370 pessoas no sul do Cairo, capital do Egito. Bom, agora a gente vai de notícias internacionais, porque um novo voo de repatriação entre Portugal e Brasil deve acontecer no dia 30 de março, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Os voos entre os países estão proibidos até pelo menos o dia 31 de março. O objetivo é trazer brasileiros que não conseguiram retornar ao Brasil depois da suspensão temporária da rota aérea entre os países por causa da pandemia do coronavírus. O voo vai ser operado pela Companhia Aérea Azul e o destino é o aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo Itamaraty, brasileiros que estão em Portugal e desejam voltar ao país devem entrar em contato com a Azul e só devem ir para o aeroporto com as passagens confirmadas. 4 voos desse tipo já foram realizados e trouxeram 733 cidadãos brasileiros de volta, de acordo com o Itamaraty. Portugal suspendeu os voos entre o país e o Brasil em 29 de janeiro. Na ocasião, o Ministério do Interior português
chinês disse que a piora da pandemia do coronavírus no mundo e a detecção de novas variantes justificaram essa decisão. Os voos entre Portugal e o Reino Unido também estão proibidos. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, no Tarek Notícias, corre lá. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos um ótimo sábado para vocês, uma ótima noite, bom fim de semana e até amanhã em mais uma edição. E até amanhã lá no nosso canal Histórias da Nossa Terra. Amanhã eu vou falar, gente, sobre Guarapuava, então fica o convite, tá bom? Valeu, gente, tchau, até amanhã.